Prezados irmãos e irmãs, satisfação em encontrá-los em mais uma atividade do atendimento fraterno da Casa de Miramês, com o tema de hoje que será Viver com Naturalidade. O diálogo que nós vamos traçar agora é do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. E Hamed é o autor deste livro, ele tem uma linha filosófica muito focada na psicologia, na psique humana, pede que a gente automaticamente reflita os nossos comportamentos inadequados. E dentre as frases que ele utiliza aqui, nós não sentimos errado, mas sim interpretamos errado. E nos faz um convite para que nós assumamos nossas responsabilidades, nossos atos, e evitemos utilizar tantas máscaras e colocar a culpa nos outros. Viver com naturalidade. O capítulo 17, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: viver feliz e segundo as necessidades da humanidade é viver com naturalidade, ou seja, participar efetivamente na sociedade usando o nosso jeito natural de ser. E partindo desse princípio, nosso modo de ser, todos nós fomos abençoados com determinadas vocações. Eu tenho meu chamado, eu tenho minha missão, e todos vocês também têm. O mundo em que vivemos precisa de nossa cooperação individual, de um chamado, de uma busca, de uma solidariedade, para que possamos ao mesmo tempo desenvolver nossas faculdades inatas na prática social e aumentar nossa parcela de contribuição junto à comunidade em que vivemos, no aperfeiçoamento da humanidade, praticando principalmente a logística de dar sem receber nada em troca, receber sem se sentir em dívida, doar-se ao outro, se colocar no lugar do outro, promovendo a empatia, a paz e a solidariedade. E nós precisamos de talentos que precisam ser exercitados para florescer. E quando florescem, automaticamente eles trazem um novo olhar, um renovar de atitudes em nossa vida e na vida do próximo. E esse nosso modo de ser, não podemos olvidar que viver no mundo é entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos, reconhecendo que cada um dá o que tem, vive do jeito que pode, percebe da maneira que vê, admitindo que se trata de tendências, talentos e vocações. Tem pessoas que não pensam como nós, tem pessoas que têm uma postura diferente, tem pessoas que utilizam máscaras, outros são mais ou exerce uma postura muito diferente do Evangelho de Jesus Cristo, mas a gente tem que respeitar a evolução de cada um. O plantio ele é obrigatório diante dessas colheitas e nós precisamos automaticamente entender essa logística da vida, porque muitas vezes a gente se estressa tentando mudar o outro, mas ninguém muda ninguém, só nós podemos nos mudar. E todos nós temos a peculiar necessidade de ser como somos e estar onde quisermos na vida social. Você pode automaticamente ter, de acordo com o teu merecimento, aquilo que você vem plantando. Você pretende colher mais na frente. E somos o que fazemos e ao mesmo tempo somos o que fazemos para mudar o que somos. Avaliar nossas imperfeições é algo também interessante. E perceber que com naturalidade nós vamos tendo a lucidez e a certeza de dias melhores. Reforço também a necessidade do estudo, a necessidade de estudar o Evangelho e colocar ele em prática. Quando a gente estuda e adentra dentro do Evangelho, a gente percebe cada vez mais a nossa real missão, nossa vocação e fortalece os nossos talentos. E o talento e vocação? Talentos são impulsos naturais da alma adquiridos pela repetição de fatos semelhantes através de vidas sucessivas. Eu tenho um talento para o desenho, só dando um exemplo. Minha filha também tem. Alguns têm talento para a fala, alguns têm talento para as artes, outros têm talento para a oratória, outros têm um talento para o crochê, outros têm um talento para uma cirurgia, outros têm um talento para dialogar bem com o outro. Já a vocação é a voz que chama, a palavra que é oriunda do latim vocatus, que quer dizer chamada vocação. E sempre nós somos chamados à ceia do Senhor, para abrir os nossos horizontes da mente e ver aquele irmão que muitas vezes está na rua e para muitos de nós são pessoas invisíveis. Uma vocação que tenha uma postura de eu me colocar no lugar do outro e que esse chamado venha para que eu
Entenda a real necessidade de colocar o evangelho na minha vida. E também, certo? Entenda que o outro é o outro, eu não consigo mudar o outro. Essa paz, essa necessidade de amar, de refletir, de se entender, de se perdoar, automaticamente te deixa mais aberto para que esse chamado se faça presente na tua vida. Infelizmente, muitas pessoas são atraídas pelo magnetismo já negativo, né? E infelizmente veio um chamado que automaticamente é muito focado no ódio, em não perdoar, em agredir, às vezes até em se armar. E a natureza? Todas as árvores são árvores, mas o pessegueiro não tem as mesmas peculiaridades do limoeiro, nem do abacateiro, nem da mangueira. Cada qual produz seu fruto. Cada pessoa também se exprime em níveis diversos segundo as múltiplas formas em que a sabedoria divina nos plasmou na criação universal. Somos todos convidados a agir no social, cada qual com sua peculiaridade, cada qual com sua forma de agir, com seus talentos, mas, porém, contudo, todavia, muitas vezes a gente esconde esses talentos, a gente não utiliza ele auxiliando o próximo. Cristo de Deus se integrava intensamente ao social, utilizou seus talentos, seguiu a vocação e serviu de uma forma sem julgar. Quem sou eu para julgar o outro, a sexualidade do outro, a forma como ele se veste, a cor dele, até o fato, né, dele morar numa região de um país que a gente hoje está criticando até as pessoas porque são de uma região A ou B ou C, ou que exercem sua cidadania diante de um voto. Infelizmente, as pessoas precisam refletir suas vidas e deixar de julgar tanto o outro, porque a vida, muitas vezes, ela nos direciona a quesitos de vocações e talentos que a gente leva para vidas futuras. Mas muitas vezes esse apego à matéria, esse ódio, esse ressentimento, só vai trazer destruição para nós. E essa matéria que a gente tanto luta aqui fica e os outros a destroem. E viver com alma. As leis do Criador deram às criaturas inclinações e aptidões íntimas e originais para que elas pudessem conviver entre si, oferecendo cada uma participação também original na vida comunitária de maneira sui generis. Que essa participação seja uma participação colaborativa, a gente precisa entender o lado do outro, sem julgar tanto, sem se intrigar, se afastar, sem desmerecer a postura do nosso irmão, do nosso familiar. Hoje a gente observa muitas pessoas se separando, se agredindo, principalmente por causa de política, algo desnecessário, mas porém, contudo, todavia, a vida nos direciona, dependendo do nosso direcionamento focado no Evangelho de Jesus, para um mundo melhor, um mundo de regeneração. Devemos viver neste mundo, né, com a consciência de que somos espíritos imortais em crescimento e progresso. O ânimo de viver em sociedade depende de colocarmos em prática nossas verdadeiras capacidades e vocações da alma. Que a gente aprenda a entender. E ânimo quer dizer alma. Fortalecer nossa aura, fortalecer nosso ânimo. Ter a nossa fé, né, que é essa convicção íntima de que pela paz, pela união, pela solidariedade, pela fraternidade, cada vez mais teremos a possibilidade de sermos felizes e angariarmos um mundo que tanto desejamos, que é um mundo de amor, um mundo de regeneração, um mundo de união, um mundo de paz. E um livro de Hamed também, que fala a temática, um modo de entender, ele diz o seguinte: nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Possuis recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrás, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontade são chave de teus atos e atitudes, são fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial.
Não reclames em te face de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos, meu irmão, minha irmã. Reprograma tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Deixo aqui minha gratidão, lembrando uma observação importante de dedicar pelo menos uma das 7 noites, manhãs ou tardes da semana ao culto ao Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar na tua casa. Então, prepare a mesa, coloque água pura, abra o Evangelho, distende a mensagem de fé, enlaçando a família em oração, que Jesus virá em visita. Se tua família não quiser fazer contigo, faz só. Você nunca está só no Evangelho. Sempre você tem o teu anjo da guarda, espíritos de luz que estão contigo. E você automaticamente receberá aquele chamado, aquela vocação que muitos espíritos de luz um dia receberam aqui em vida na Terra, dentre eles São Francisco de Assis. Muitas vezes a gente precisa se desapegar, e o desapego à matéria, desapego aos maus costumes, às situações que envolvem o ódio, que envolvem muitas vezes julgamentos, críticas desnecessárias e lembranças que a gente sempre precisa ter que, na minha humilde opinião, o Evangelho de Jesus colocado em prática deixaria automaticamente este mundo muito melhor. Um mundo em que o amor venceria todo o ódio. Meu abraço, com a certeza de que Deus nos auxilie. Jesus nos coloque automaticamente esse chamado para que a gente entenda e reflita que só o amor constrói. Até a próxima semana.